Boas! Hoje vou-te mostrar vários exemplos que podes usar com funções de arranjos dinâmicos no Excel para escolher linhas ou filtrar linhas numa tabela. Fica por aí? É já a seguir. Olá, bem-vindo a mais um vídeo, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar não um exemplo em específico de uma função ou de outra, mas sim vários exemplos que podes utilizar em funções com funções em conjunto que te permitem ter mais alternativas do que aquelas simplesmente fora da caixa que consegues encontrar com as funções tradicionais. Mas o foco vai ser duas funções hoje, mais especificamente uma, que é a função escolher linhas, que permite escolher linhas na tabela, mas obviamente também podes usar a função filtrar para fazer uma escolha de linhas baseada no critério. Por isso, a ideia hoje é perceberes como podes escolher algumas linhas na tua tabela para fazer um filtro, por exemplo, mas sem pensares naquilo que é uma condição normal ou numa lógica mais habitual, ok? Então vamos passar para o ecrã e já vais perceber o que é que eu estou a falar. Muito bem, já tenho então aqui o meu ecrã e tenho aqui duas tabelas. Vou-te mostrar primeiro um exemplo normal e depois vou-te mostrar um exemplo específico de um cenário que tive que fazer, por exemplo, numa situação de um projeto e que pode ser interessante para poderes olhar para a lógica de uma tabela que se baseia, por exemplo, aqui nesta lógica de saldos, ok? Então, vamos começar com esta lógica em primeiro lugar e na primeira folha vou simplesmente mostrar-te as duas funções típicas para termos aqui a base das duas funções típicas podemos usar para escolher linhas, ok? Então, a primeira função tradicional para podermos escolher linhas, diria que é a função filtrar, ok? Claro que existe a função escolher linhas, ou seja, escolher linhas, ou choose rows, e essa é mais específica porque vais escolher as linhas pelo número, mas a função filtrar provavelmente é mais utilizada pela questão de teres um determinado critério. Significa que eu posso escolher aqui a minha tabela que acho que se chama marcas, ok? Tenho aqui uma tabela e depois posso dizer que vou incluir quando a marca é igual a New Balance, por exemplo. New Balance e a função filtrar, acho que é o critério que não está correto, com certeza que não é o critério, por isso vamos pôr aqui o critério, ok? E então, como podes ver, há uma seleção de linhas, há uma escolha de linhas através da função filtrar que é baseado num critério. Claro que podes utilizar vários cenários para definir o critério, eu já tenho vídeos onde falo sobre a função filtrar e por isso podes ver depois aqui na descrição os vídeos que podes olhar para poderes ver como é que funciona a função filtrar. Então, outra função que podes utilizar é claramente a função escolher linhas. Ou seja, a função escolher linhas tem a mesma lógica, tens a matriz, marcas, e esta função já é um bocadinho mais específica porque temos de ser nós a escolher a linha ou as linhas que queremos desenvolver. Então, por exemplo, se eu quiser a linha 1, a linha 3, a linha 5, a linha 7, escolho apenas estas linhas em particular, ok? Mas, na verdade, como podes ver, tens o mesmo objetivo e o mesmo resultado, que é filtrar um conjunto de linhas dentro da tua tabela, que é esse o foco do tutorial que eu te quero mostrar hoje, alternativas para podermos ver esta lógica. Então, uma das lógicas interessantes que podes usar, porque a ideia é que percebes que podes ter outras funções que podes colocar aqui dentro, tal e qual como na função filtrar, mas uma das funções boas para podermos usar é a função sequência cá dentro. Porquê? Porque a função sequência vai criar uma sequência de números e essa sequência de números é literalmente o número de linhas que nós queremos. Então, por exemplo, em vez de estar a pôr 1, 3, 5, 7, por exemplo, linhas ímpares, eu posso criar uma sequência com 5 linhas, por exemplo. Colunas, vou ter apenas uma coluna, porque só me interessa ter o intervalo com o número das linhas a aparecerem, ok? E depois tenho o início, 1, e faz conta que quero o step, ou o passo, de 2 em 2. Então, com esta lógica, usando a função sequência, temos este princípio aqui. Eu vou só colocar a função sequência aqui à parte, para podermos perceber a lógica que está por trás, e então a função sequência tem este princípio que aparece aqui. Estás a ver? Eu vou devolver a linha 1, a 3, a 5, a 7 e a 9. Atenção que não podes colocar aqui à toa, entre aspas, o número de linhas que queiras, por exemplo 30, que vai dar
erro. E porquê é que vai dar erro? Só para perceberes a lógica, se eu colocar aqui 30 linhas, faz conta, ele vai devolver até à linha 59. E esta tabela não tem 59 linhas, ok? E por essa razão, podes ainda juntar mais alguns detalhes. Por exemplo, aqui, podes escolher a opção lins, que é quantas linhas é que existem no intervalo. E então podes usar a opção lins do teu intervalo da coluna marcas, por exemplo. A função lins é relativamente mais flexível do que a função contar, ou contar val, mas tu podes usar qualquer uma das duas. A questão é que tens de perceber que estás a contar, quando estás a usar a função contar, tens de contar os valores que estão dentro da célula, texto ou números. Aqui com a função lins, podes contar simplesmente linhas, não interessa o conteúdo que está lá dentro. Então, se eu usar a função lins, por exemplo, consegues ver que agora tenho a quantidade de linhas que estão presentes aqui neste intervalo. Se eu colocar de 1 em 1, por exemplo, eu vou ter da linha 1 à linha 27, que é literalmente as 27 linhas que eu tenho aqui, ok? Então repara, se utilizares a função lins, imagina que queres colocar isto de 2 em 2, ele vai-te dar o dobro das linhas da tabela. Mas se quiseres, podes, por exemplo, agora pegar na função lins e dividir por 2 para ele te voltar a dar metade das linhas disponíveis, mas de 2 em 2, ou seja, 2 em 2 temos aqui 25. Significa que com esta lógica, eu agora vou pegar nesta estrutura e reutilizá-la aqui, por exemplo, reutilizá-la aqui, na parte da sequência, que é a parte que estamos a manipular para percebermos que temos várias funções que podes utilizar, ou para perceberes que tens várias funções que podes utilizar como alternativas para fazer situações um bocadinho fora da caixa, ok? E então tens aqui a lógica de devolver sempre o número de colunas ou o número de linhas ímpares, por exemplo, mas assim que a tua tabela tiver novos dados, e eu vou acrescentar mais dados à minha tabela, como podes ver, vai crescer automaticamente, não vai dar um erro e vais ter sempre esta lógica mais flexível, ok? Então, isto é um exemplo para perceberes que podes usar algumas alternativas nas funções filtrar ou nas funções escolher linhas. A única dica relativamente à função filtrar é que tens de ter um verdadeiro falso para poderes trabalhar, mas se o vídeo não ficar muito longo, eu depois mostro mais um exemplo com a função filtrar, ok? Então agora vamos passar para outro cenário. E este cenário vai ser um cenário um bocadinho diferente. Este cenário veio numa situação que me surgiu num projeto e que faz algum sentido se estiveres a analisar tabelas com um determinado tipo de dados. Então o cenário era a pessoa em si, o cliente em si, tinha a necessidade de olhar para os saldos no primeiro dia do mês e os saldos no último dia do mês, ou seja, o saldo inicial e o saldo final, ok? Que na verdade é uma lógica relativamente até útil e simples se quiseres perceber quanto é que tens ao início do mês, em valor de saldo, e quanto é que tens ao fim do mês. E depois fazer as devidas diferenças, se for o caso, para analisar, mas aí não vou entrar nessa parte dos KPIs que podes tirar sobre os indicadores. Então imagina, temos aqui um cenário. Aliás, antes de começar a fazer o cenário, vou-te mostrar a lógica da construção do raciocínio para este princípio. Então, vamos a isso. Vamos começar por ter uma lógica de perceber. Eu tenho aqui a lógica do mês, por exemplo. O mês é útil para esse princípio. E vamos imaginar que eu quero ter os valores do mês exclusivos para saber quanto é que é o mês em particular, ok? Então, vamos começar por definir a função exclusivos. Eu vou colocar aqui exclusivos e vou usar a função exclusivos ou a função unique, se estiveres em inglês, exclusivos, e quero tirar valores exclusivos do mês. Significa que se tiveres aqui um conjunto de saldos ao longo do ano, vais ter obviamente apenas os valores exclusivos de cada mês, ok? O mês individual, podemos dizer assim. Tens vários registros no mês, mas tens aqui o mês individual. Ok, então agora o que nós queremos saber é qual é que é a primeira linha deste mês em específico. Então, vamos, por exemplo, olhar para a linha e vamos usar aqui a função corresponder, ok? Ou então a função match, no caso, para poderes ter qual é a primeira linha do mês 2, qual é a primeira linha do mês 3, qual é a primeira linha do mês 4. Será então essa lógica. Então vamos usar a função corresponder. Se estiveres em inglês, não te esqueças que é a função match, corresponder, e obviamente o valor a procurar é este valor, mas eu vou usar a técnica do cardinal para apanhar o array todo. Significa que, havendo novos meses,
obviamente tens aqui a possibilidade de ter o array completo, ok? E a matriz onde vamos procurar é a matriz da coluna do mês e o tipo de correspondência é 0. Ok. Então, como podes ver, temos aqui a primeira linha. Eu vou só tirar, vou pôr tudo junto para percebermos a lógica, porque depois no final eu vou juntar isto tudo e vais perceber que tens uma mega fórmula, mas essa mega fórmula vai depois ser transformada numa fórmula específica, porque vamos usar uma lambda para juntar isto tudo, ok? Então, a função corresponder está-me a dar a primeira linha de cada mês, ok? Significa que eu consigo ter a primeira linha e depois vou ter a linha 51, que há de ser a próxima linha do mês de março e por aí fora. E isto basicamente dá-nos o saldo inicial. Se quisermos o saldo inicial. Agora, eu quero o saldo final. Então imagina que queres o saldo final. O saldo final podemos usar uma função, que é a função corresponder à mesma, que tem aquela particularidade de poderes ir buscar a última linha, ou seja, a última correspondência em vez da primeira, o que dá um jeitaço aqui na lógica. Então vou usar o corresponder, mas o corresponder x. E aqui estou a escrever mal o corresponder, corresp, ok? Então, o princípio é o mesmo, vamos usar apenas a função corresponder x para dizer que vamos procurar o mês à mesma, com o cardinal. Vamos depois usar nesta matriz do mês, ok? E vamos colocar correspondência exata. Mas agora vem a parte em que podes escolher a pesquisa do último ao primeiro item. E do último ao primeiro item é aquilo que eu quero. Então, menos 1 para colocar a pesquisa do último ao primeiro item. Então, o que é que temos agora aqui? Consegues ter o intervalo de dados que resume o mês 2. Ou seja, o mês 2 vai da linha 1 até a linha 50. O mês 3 vai da linha 51 à linha 121. Estás a ver? É quase como se tivesse uma frequência de distribuição aqui para as linhas, que é aquilo que nós pretendemos. Para podermos ter esta lógica, por exemplo, na função escolher lins, eu quero ter 1, 50, 51, 121, 122, 189. Ou seja, eu quero juntar este intervalo num único intervalo. Então, vamos usar a função para call. E se usarmos a função para call, ou seja, a função para call, vamos converter esta matriz numa coluna. E como podes ver, vais ter da 1 à 50, da 51 à 121, da 122 a 189 e por aí fora. Ou seja, esta lógica do para call vai ser então a tal sequência que vais usar para ter as tuas linhas da função escolher lins, ok? Então, basta pensares neste tipo de raciocínio, vais fazendo por partes, para perceberes o que é que podes moldar nos teus arrays até chegares ao ponto necessário que tu precisas para a tua função, ok? Então, agora vou-te só mostrar como é que podes pôr isto tudo junto, ok? Então, se eu quiser isto tudo junto, vamos juntar os exclusivos, o corresponder x e o para call, ok? Então, o para call está a ir buscar este intervalo. Então, se temos aqui o para call, que é este intervalo, podemos usar o princípio de juntar os dois corresponderes. Vamos começar a juntar os dois corresponderes num único intervalo. Então vamos pôr as duas funções corresponder com a função juntar h. Então, a função juntar h, vou primeiro só selecionar o intervalo, para perceberes a lógica, e este intervalo. Ok? Muito bem, então temos aqui os dois intervalos juntos, mas vamos começar a juntar isto do ponto de vista técnico. Ou seja, primeiro corresponder, e o primeiro corresponder vai ser colocado aqui. Ok. Segundo corresponder, que é esta lógica do O6. O segundo corresponder vai ser este corresponder x. E então temos aqui, no juntar h, temos o corresponder, segundo corresponder. Ok. Então já temos, basicamente, a lógica do juntar h para juntar estes intervalos. Mas atenção, o próprio corresponder está a ir buscar este intervalo que é o M6. Então o que é que vamos fazer? Os exclusivos vão ser colocados agora em vez deste M6 e em vez deste M6. Ok? Então,
Começamos com a função exclusivos, ou seja, começámos a construir a lógica, agora estamos a desconstruí-la, podemos dizer assim, mas a montar tudo numa única função, ok? Espero que seja claro para perceberes a lógica e por isso é que eu estou a fazer, ou comecei por fazer individualmente, para perceberes que podes pegar em pequenos pedacinhos e depois começar a juntar tudo numa única forma, ok? Então, já temos a função juntar h, que junta os dois intervalos, por isso estamos neste patamar aqui, ok? Mais especificamente neste patamar aqui, como podes ver. Agora só temos que fazer o para-call. Para-call. E o para-call vai pegar nesta função toda, e criar a dinâmica que nós precisamos. Então agora repara, se eu quero criar a dinâmica que eu preciso, agora vou puxar um bocadinho mais para a frente, ou pelo menos ter aqui a lógica para perceberes como é que a função pode ser definida, e vou só colocar aqui uma segunda versão da tabela para perceberes que vamos usar o mesmo princípio, ou que vou-te mostrar o mesmo princípio que mostrei aqui nas marcas. Simplesmente vamos criar uma sequência diferente de linhas, ok? Por isso é que eu disse no início que a função, o foco vai ser a função escolher linhas, embora tenhas a função filtrar, e vou ver se ainda te consigo mostrar um pequeno exemplo da função filtrar, para perceberes também a lógica da função filtrar, se tiveres outro tipo de critérios para poderes aplicar. Então agora vamos lá ver. Se já temos aqui a nossa função toda, completa, seleciono a minha função, e a única coisa que eu tenho que fazer é escolher linhas, a matriz, acho que esta tabela chama-se saldos, é isso mesmo, a tabela chama-se saldos, e agora, tudo cá para dentro, ok? Tudo cá para dentro. E sim, é uma fórmula já relativamente grande para podermos trabalhar com muitos parênteses e por aí fora. Por isso é que no final eu vou-te mostrar como é que podes simplificar esta lógica, está bem? Mas, na verdade, o que nós temos aqui, eu vou só utilizar aqui o pincel de formatação, ok? Não é importante agora a questão da formatação ou do formato, está mais ou menos aquilo que eu quero. E pronto, tenho aqui uma linha a mais formatada, mas esta linha a mais vou limpar as formatações e parece mais ou menos bem. Então, consegues ter, esta é a parte importante, saldo inicial, saldo final, saldo inicial, saldo final, início, fim, início, fim, início, fim. Ou seja, tens o último valor disponível, quase como se fosse o último valor disponível. Isto é um cálculo típico que podes fazer com Power BI, etc. Por exemplo, mas que estamos a simular aqui no Excel o mesmo princípio de teres funções que trabalham a períodos de tempo, períodos temporais, ok? Então, saldo final, saldo inicial. Está o nosso objetivo cumprido, que é mostrar-te este exemplo específico em saldos. Agora, efetivamente esta função é um bocadinho grande. Aquilo que eu quero fazer é simplificar esta parte da expressão. Podes usar a função let, é um exemplo, porque a função let podes utilizar para reutilizar um pedaço de código várias vezes ao longo da expressão. Não é indicada para isto porque eu não quero reutilizar isto várias vezes, ou seja, não quero reutilizar esta expressão várias vezes ao longo da fórmula, e por isso a função let não é indicada. Mas poderias dizer que dás o nome a esta parte da expressão e depois aplicas. Então, provavelmente a função mais indicada para aqui é criarmos uma lambda. Qual é o conceito da lambda? E eu também tenho um vídeo já um bocadinho antigo, quando as lambdas começaram a aparecer no Excel, onde mostro a função lambda e vou-te também fazer a ligação para poderes ver a parte da lambda. Mas a lambda é criar uma função totalmente personalizada. E este é um cenário de uma função totalmente personalizada. Quando eu digo uma função, uma fórmula, podemos dizer assim. Então, neste caso, o que eu quero fazer é isto. Pegar nesta parte do código, da expressão, e vou criar uma lambda. Lambda. A lambda podes ter o parâmetro ou o cálculo. Repara, se tiveres um parâmetro podes criar uma função com vários parâmetros. Imagina que eu tinha aqui uma lógica x, y, e então o x multiplicado pelo y é o exemplo comum de uma lambda, que dás um valor ao x e dás um valor ao y, ou seja, é como se a tua função tivesse parâmetros, como tens parâmetros normais numa função. Aqui eu não quero parâmetros, eu só quero o cálculo em si. Então a minha lambda vai ter, vou só explorar aqui para se conseguir ver tudo, a minha lambda vai apenas armazenar a minha expressão, ok? E é normal a lambda dar um erro de cálculo. Porquê? Porque todas as lambdas, aquilo que tens de fazer depois é aplicar um nome definido para utilizar na lambda. Então, eu já tenho a minha lambda,
vou pegar na minha função lambda e vamos criar um nome definido, ok? Esta é a lógica para poderes utilizar uma lambda. Ou seja, defines um nome para a tua fórmula. Estão aqui as tabelas, marcas e acessalos. Eu vou criar um novo nome e esse nome vou-lhe chamar minha fórmula, minha lambda, o que quiser chamar, está bem? É indiferente. E o que vais fazer é pôr a tua fórmula cá dentro, para dares um nome à tua lambda, ok? Então, se tiveres esta lógica feita, a tua fórmula tem a lambda lá dentro, a tua função personalizada. E, deixa-me só copiar isto, só para perceberes o princípio. Vou fazê-lo aqui de baixo, ok? Não interessa, está bem? Depois a questão estética é outra história. E vou copiar a minha expressão cá para dentro, ok? Vou copiar a minha expressão cá para dentro. Vou só colocar as datas, para poderes ver bem a questão das datas. O resto é indiferente. E o que vamos simplificar é isto. Estás a ver esta parte toda? Vais substituir pela tua fórmula. E a tua fórmula não tem argumentos. Como não tem argumentos, abre e fecha parênteses. E fechas e tens exatamente o mesmo resultado, mas estás a guardar uma fórmula complexa que utilizas a fórmula que quiseres e colocas dentro de uma lambda. E por isso tens uma função personalizada para este efeito, ok? Basicamente é isto e este era o foco do vídeo hoje. Mas, ok, vou-te só mostrar mais um exemplo simples que podes usar, por exemplo, com a função filtrar. Voltar à função filtrar. Imagina que queres filtrar apenas por dia da semana e o dia da semana é, por exemplo, sexta-feira ou quarta-feira, o que for, ok? Ou, por exemplo, o dia da semana é um dia de semana par, segunda, quarta, sexta, por exemplo, ok? Então, mais uma vez, o princípio é mais ou menos este, porque as duas funções que estamos a ver hoje é filtrar e escolher linhas com N funções alternativas para podermos fazer esta lógica. Então imagina que vamos querer filtrar novamente os nossos saldos. Mas o que é que vamos incluir? Vamos incluir a lógica assim. Função é par. Imagina que eu quero usar a função é par para ver se um valor é par. O que é que eu vou usar para fazer o é par? Preciso de um dia. Função dia da semana, em que vou usar os saldos e vou usar a data do movimento. O que é que isto significa? Significa que eu vou perceber se aquela data do movimento, o dia da semana daquela data, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou perceber se esse dia é par ou ímpar. Ok? Então, basicamente temos aqui o dia da semana fecha, a função é par fecha e a função filtrar fecha. E automaticamente tenho apenas e só as datas dentro deste intervalo que sejam pares. Ou seja, vamos lá recapitular aqui e vou colocar aqui a função é par do dia da semana à parte para perceberes o raciocínio e perceberes a lógica. E então a função é par vai-me dizer o que é falso e o que é verdadeiro. Estás a ver? Estes 3 dias são verdadeiros, segunda, quarta e sexta. O resto é falso. Depois outra vez segunda, quarta e sexta. Segunda, aqui provavelmente deve ser a questão de 1 de 2 de 2025, dia 11 de 2, ok? Porque os dias não são seguidos, como é óbvio, né? Porque temos que perceber que também... exato, não quer dizer que seja segunda, quarta e sexta. Agora estava-te a enganar, porque este dia é sempre verdadeiro, porque pode ser um dia sempre o mesmo dia, ok? Por isso é que é essa lógica, ou seja, tens aqui verdadeiros falsos, e esses verdadeiros falsos é aquilo que estás a devolver com a função é par, em que pegas o dia da semana, e a função filtrar é isso mesmo, precisa de verdadeiros falsos. Se tiveres um verdadeiro falso, vais ter aquilo que a função filtrar precisa. Por isso, como podes ver, tens aqui 2 cenários que te permitem escolher linhas numa tabela, um baseado em critérios, outro baseado em cenários mais específicos, mas tens 2 funções super úteis que podes usar para selecionar as linhas, ok? Então, espero que tenhas gostado deste vídeo, muito simples, ok? Quer dizer, simples mais ou menos, né? Porque o cenário em si não é um cenário muito habitual, mas como podes ver, se fizeres pequenos passos simples, depois juntas tudo e vais conseguir ter um cenário mais complexo. Essa é a minha ideia, tentar transmitir aqui. Por isso, não te esqueças de ver os vídeos que eu tenho nas várias etapas que te fui mostrando aqui, porque podes ver a função filtrar,
podes ver a função escolher linhas, podes ver a questão das lambdas, que podes ver antes de ver este vídeo, e depois resumes tudo e começas a analisar as coisas de uma forma um bocadinho mais coerente, ok? Então, se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever o canal, ativa o sininho de notificações. Se tiveres algum comentário, força, podes colocar nos comentários, e se achares que este vídeo pode ser útil para alguém, partilha, que ajuda ao canal, e por isso agradeço desde já. Quanto a nós, vemos em breve no próximo vídeo. Até lá, fica bem!